A morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é central para todo o plano da salvação. Nessa semana, nos concentraremos na morte de Cristo e o seu significado para a promessa da vida eterna. E nesta perspectiva da vida eterna, entenderemos por que Ele morreu por nós. Olá, tudo bem? Amigos, como é que você está de lição da Escola Sabatina? Tem estudado, tem tirado um tempinho para marcar os pontos, para destacar as palavras-chave? É importante que você use aquela dica. Você pode ter outra maneira de estudar, não tem nenhum problema. Mas eu gosto muito daquele método de ler a lição o dia todo, ler toda a lição, e depois marcar os pontos importantes e destacar a frase ou a palavra-chave. Para essa semana, eu quero agradecer também aos nossos participantes do grupo do Telegram. Ele está aumentando esse grupo a cada dia, a cada semana aumenta o grupo, a participação, a interação, e eu estou feliz se você puder também participar desse nosso grupo. Aqui no YouTube também a nossa gratidão por você que está conectado, que você que está participando e compartilhando também o conteúdo desse canal. Ele morreu por nós. Esse é o tema da lição dessa semana, e a pergunta que provoca a nossa curiosidade, a nossa compreensão do tema é: se Cristo morreu por todos, por que nem todos serão salvos? Eu acho interessante você pensar na resposta dessa pergunta e apresentá-la no final da lição para a sua unidade. O texto para memorizar nos reporta a um evento do passado, lá no deserto. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu acho interessante você pensar sobre essa história. Você pode até ir lá no livro do Antigo Testamento, reler um pouquinho dessa narrativa contida ali sobre esse grande milagre, para você reportar-se na unidade de ação, tá bom? Mas o que é importante você destacar nesse texto? É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Senão, a gente vai acreditar em qualquer coisa. Essa expressão levantar significa colocar Cristo na perspectiva correta. E a partir desse enunciado, você passa a ter uma fé na pessoa do Filho. E por conta disso, tem a certeza e a garantia da vida eterna. Olha, dê uma olhada aí no esboço. Lembre-se que o tema é Ele morreu por nós. E aqui está o esboço da lição para essa semana. Você começa falando do domingo, que apresenta o tema do plano da salvação desde a fundação do mundo. Aí você vem para o tema da cruz. No tema da cruz, você estuda duas lições, segunda e quinta-feira. Quer ver? Dê uma olhada lá, que elas estão diretamente ligadas ao tema da cruz. Quinta-feira é o significado da cruz e segunda-feira um prefácio à cruz. Depois você vai para o tema da morte na cruz. E aí você utiliza as lições de terça e quarta-feira. E eu finalizo com uma citação para comentários, ok? Então são 4 pontos, em 4 pontos você resume toda a lição dessa semana. O plano da salvação, desde a fundação do mundo, o tema da cruz, a morte na cruz e o comentário final que será apresentado. Vamos lá então? Está pronto aí? Está com papel, está com caneta, está com a lição na mão? Pare um pouquinho, quando estiver falando muito rápido, você dá uma pausa no vídeo e faça as suas anotações. Domingo, a pergunta 1 é importante que você faça para o seu aluno. Como Cristo poderia ser considerado morto desde a fundação do mundo? Ouça a resposta. E não esqueça que o tema da substituição, que nós aprendemos aí em algumas lições atrás, alguns meses atrás, nós aprendemos esse tema da substituição. Essa tipologia do cordeiro morto antes da fundação do mundo significa que Deus já tinha um plano. Lá no Éden, esse plano foi executado, quando o cordeiro foi morto. E no Monte Moriá, anos e séculos depois, lá com Abraão, esse plano foi reafirmado. Então preste atenção. O plano não aconteceu por causa do pecado. Ele aconteceu a despeito do pecado. O plano já existia. Vamos ao tema da cruz? Aí você aborda segunda e quinta-feira. Segunda-feira é um prefácio à cruz. É aqueles avisos que Jesus deu aos discípulos de que ele morreria,
Então, essa fala de Jesus, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, essa fala foi dada, foi num diálogo com Nicodemos. Então, aproveite essa história desse discurso de Nicodemos com Cristo e faça um paralelismo da cruz no deserto e da cruz no Calvário. Veja qual foi o efeito da cruz no deserto e qual é o efeito da cruz no Calvário. Esse é o propósito: cura, restauração, milagre, mudança, transformação. Aquilo que estava fadado à morte, pela contemplação, foi restaurado e dado à vida. Quinta-feira, o significado da cruz. Lembre-se que a cruz é o centro da história da salvação. Ela revela a justiça de Deus, revela o amor de Deus e revela o poder de Deus. Explore essas três coisas. Isso aqui dá um sermão extraordinário, só com base em Romanos, esse livro extraordinário que fala da justificação pela fé. Finalmente, a morte na cruz. E aí vem aquela palavra-chave, está consumado, que é a pergunta número 4, que você deve explorar na lição de terça-feira. Qual é a mensagem crucial na declaração de Jesus? Qual o significado dessa declaração? Ouça seus alunos. Quarta-feira, ele morreu por nós. Aí você estuda a teologia da salvação em São João 3, 14 a 18 e a teologia da graça em Romanos 6, 23, ok? Para finalizar, você cita São João 3,16, que é o texto clássico da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volto àquele tema que eu falei na lição da semana passada. A condição é crer, ok? O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra o valor de cada um de nós. E a lição termina dizendo que uma vez perdida a preciosa vida, estará perdida para sempre. Não deixe passar essa oportunidade de aceitar e de crer nesse grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olhe para Ele e você terá vida. Olá, meu nome é Franci, faço parte da Igreja do Souza. Pastor, me tira uma dúvida. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, já que Jesus não havia morrido na cruz? Ok, Franci, gostei da sua pergunta. A sua pergunta ela é interessante, eu precisaria sim de mais tempo para falar. Então, para ir bem direto ao ponto, eu preciso me educar aqui na resposta, tá? Como as pessoas eram salvas nos tempos do Antigo Testamento, se Cristo não tinha morrido na cruz? Essa pergunta é muito interessante. Primeiro, devemos entender que o plano já estava definido, eu falei disso agora há pouco, desde a fundação do mundo. Ele foi apresentado a Adão e Eva, foi apresentado a seus filhos, lembra de Caim e Abel, aquela história de que Abel fez um sacrifício que Deus havia perdido e Caim estava contrário ao propósito de Deus. Então essa história da redenção já foi apresentada desde a fundação do mundo. Ali no Éden, o primeiro cordeiro foi morto. O erro é quando a gente pensa que tudo começou com Israel. Aí nós temos um erro, porque essa história de cordeiro, sacrifício, holocausto, está muito presente na narrativa da história de Israel. Mas isso não aconteceu nem começou com eles. O tema da graça foi delineado antes da fundação do mundo e apresentado em primeira mão ali no Éden. E foi no tempo de Abraão e Isaac, lembram? Que esse tema foi novamente reafirmado de forma contundente, para que o pai das nações, não esqueça, assim como Adão, pai de uma multidão, pai de todas as nações, tivesse esse ensino claro em sua vida e como base para esperança futura. O plano de Deus é que essa história fosse contada desde Adão e também a partir de Abraão, fosse recontada. Ela chegou até nós. Não foi escrita para israelitas nem para judeus, foi escrita para a humanidade. Meu nome é Yusuf, faço parte do grupo de colaboradores da AMPA, no setor de controladoria, e pertenço à igreja da AMPA. Pastor Wellington, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Se Cristo morreu por todos, por que nem todos serão salvos? Yusuf, obrigado aí. Essa pergunta ela é muito importante também, porque assim, se Cristo morreu por todos, por que nem todos serão salvos? Eu vou bem direto ao ponto, porque eu acho que eu já tomei bastante tempo hoje nesse vídeo, mas veja só. Por que nem todos serão salvos? Pela mesma razão que um doente não é curado quando não toma remédio. Eu estou fazendo essa analogia para você entender.
A salvação é um dom gratuito de Deus. Ele fez tudo o que eu preciso para ser salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo é aceitar esse dom, aceitar essa graça, aceitar a morte de Cristo na cruz do Calvário. Se eu não aceito, eu rejeitei o remédio. Por isso, não serei salvo. Há cura para todos? Há. Mas quem será curado? Quem tomar o remédio. Ok, na próxima semana, lição 7, a vitória de Cristo sobre a morte. Isso aqui talvez seja a lição mais importante desse trimestre. Eu aguardo você na próxima semana, mas vamos sempre juntos, direto ao ponto.